Olá, que alegria ter a sua companhia de novo aqui no Mergulhando na Lição. Vamos aproveitar esse nosso tempinho para, juntos, nos aprofundarmos um pouco mais na Palavra de Deus? Então, vem comigo! Bom, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, vamos falar sobre um sentimento que, olha, talvez seja bem conhecido por muita gente. Aquela busca por algo mais. Aquela sensação de que mesmo com a vida corrida, com tanta coisa acontecendo, parece que falta alguma coisa, né? E aí vem essa pergunta que bate fundo. Por que será que a gente sente esse vazio, mesmo vivendo num mundo com tanta informação, com tanto entretenimento, com tantas opções? É uma pergunta que faz a gente parar para pensar, não é mesmo? Pois é. E a lição de hoje, ela meio que coloca o dedo na ferida, sabe? Ela aponta para alguns sinais bem claros do nosso tempo. Fala de uma fome espiritual que vai crescendo, muitas vezes sem a gente nem notar. E com isso, a espiritualidade acaba ficando rasa, superficial. O resultado? Mais ansiedade, mais confusão. E o que a gente faz? A tendência é buscar respostas em todo lugar, menos nas Escrituras. Ok, se o cenário é esse, qual é a solução? Para onde a gente corre? O estudo nos convida a olhar para a própria Bíblia e para o jeito como ela se apresenta. E olha, não é como um livro comum, é algo vivo, poderoso. O primeiro ponto é simplesmente incrível. A palavra é viva. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que ela não é só um registro do passado, uma história antiga presa nas páginas. Não, ela é dinâmica. Ela fala com a gente hoje, na nossa situação, no meio da nossa rotina. É por isso que um texto de milhares de anos atrás pode, de repente, ser a resposta exata para o que a gente está vivendo agora. E tem mais. Além de ser viva, ela é eficaz. E essa palavra é chave. Ser eficaz significa que a palavra de Deus não só dá conselhos ou informações, ela tem um poder próprio. Um poder que gera mudança de verdade, que transforma o nosso jeito de pensar, o nosso coração, de dentro para fora. Então já entendemos que a palavra é viva, é eficaz. E agora a lição nos apresenta uma outra imagem, uma metáfora muito forte para a gente entender o papel dela na nossa vida. Olha que comparação poderosa que o estudo traz. É simples, direta, mas de uma profundidade enorme. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa da palavra. Não tem como ser mais claro que isso, né? A gente entende na hora o que isso quer dizer. E aqui está o ponto central. As escrituras não são um suplemento, sabe? Não são uma vitamina espiritual que a gente toma de vez em quando. Elas são o prato principal, o alimento diário, fundamental para a gente ter uma vida espiritual forte, saudável de verdade. Certo. Entendido tudo isso, como é que a gente transforma esse conhecimento em algo prático? Como sair do campo das ideias e trazer isso para o nosso dia a dia? Vamos ver? Bom, o estudo nos dá um caminho bem prático com 4 passos. O primeiro, ler todos os dias, mas com atenção, com um propósito. O segundo, não só ler, mas memorizar, meditar em alguns textos, deixar que eles morem na nossa mente. Terceiro passo, aplicar o que a gente aprende nas pequenas e grandes decisões da vida. E o quarto, que amarra tudo, entender de vez que a Bíblia é esse alimento essencial e não só uma opção. Esse versículo do Salmo 119 é o resumo perfeito disso tudo. Quando o salmista fala guardei no coração, ele não está falando de decorar por decorar. É muito mais profundo. É sobre internalizar a palavra, ter um relacionamento com ela, a ponto dela se tornar parte de quem a gente é, uma proteção natural. E essa frase, para mim, é uma das reflexões mais fortes de hoje. O nosso grande problema, na maioria das vezes, não é a falta de acesso à Bíblia. A gente tem ela na estante, no celular, em todo lugar. O verdadeiro desafio, o que nos deixa fracos espiritualmente, é a falta de profundidade com que a gente se relaciona com ela. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. Uma pergunta para cada um de nós levar para o resto do dia. De que forma essa palavra, que é tão viva e poderosa, pode me sustentar hoje, no meio das minhas lutas, das minhas alegrias, hoje? Que essa reflexão nos acompanhe, que Deus abençoe o seu dia e até o nosso próximo estudo.